Ô, Serginho, como é que está a situação do Porto? Muita gente pergunta, é, e o Porto? E o resort? Ainda está com aquela dificuldade das licenças ambientais, a expectativa do Porto seria de gerar Não, o emprego. resort, inclusive, há pouco tempo anunciou, ia começar as obras, inclusive estava anunciando contratação, para fazer contratação da população para começar as obras do resort. O Então, Porto é que ainda está enrolado lá com as pedras lá do Darwin, né? Já foi reduzido, inclusive, o projeto do Porto, para ele o impacto ser menor, mas as pessoas ainda continuam. Uma coisa muito interessante, que quando o resort, por exemplo, eu lembro, a gente não estava no governo ainda, acho que era o Ricardo, o cara meteu arame farpado ali na entrada de Zacarias, né? Você tinha que se identificar para entrar, me e o lembro. projeto do cara era construir em 85% das áreas da Fazenda São Bento e preservar 15%. E as pessoas batiam palma. A gente conseguiu tirar aqueles arames farpados, conseguiu reverter, né, um trabalho bem forte do Quaquá e da equipe, de reverter, o cara construir em 15% da área e preservar 85%. Aí os verdes foram contra. A ponto de um senhor que estava advogado da empresa, que tinha sido promotor do meio ambiente, falar que não entendia a cabeça do pessoal de Maricá. Porque o proprietário, o dono da terra, diz que vai preservar 85 e as pessoas vão contra. Ele podia preservar 50 ou até mesmo os 85, que era o projeto anterior, ocupar, né, os 85%. Aí o cara resolve que vai ocupar 15 e as pessoas foram contra, né? Aí era uma questão, eu não sei até onde vai realmente essa ecologia. Inclusive, eu fiquei sem graça quando esse mesmo promotor, né, falando da vegetação de Restinga e coisa e tal. Aí o cara falou: olha só, a vegetação de Restinga ela só é preservada se ela tá em duna, que aí ela preserva a duna. Essa vegetação não é mexida. Agora, quando é a outra, não tem. Aí ele ainda falou isso para o pessoal lá. E eu lembro que Maricá tinha dunas. Eu, quando acampava em Maricá, vinha para cá, para Maricá, quando não tinha luz elétrica na praia, Cordeirinho não tinha casa nenhuma, era só um pouquinho de casa, eu acampava lá, eu tinha que passar entre as dunas para chegar na praia. Isso acabou. Na época, ninguém reclamou. Eu vou ligando aqui a bateria, aqui, o computador, que a bateria avisou que vai acabar. Ô Serginho, essa situação do resort aí, do Porto, né, Vai falar. que há uma expectativa, né, que vai gerar bilhões, há um interesse, inclusive, do próprio governo federal, nesse momento aí de crise, né, de pandemia, né, e que isso ainda não aconteceu justamente pela questão dos bitcoins, né? Bitcoin. Né? Tanto o Porto como Maricá, o Estado do Rio está falido. O Estado do Rio está caos, está falido. Não tem. Então, a grande esperança do Estado em voltar a ser alguma coisa está aqui em Maricá. Então, economicamente, o governo de Estado deseja que aconteça, quer que tudo aqui dê certo aqui em Maricá. A questão política, nessa questão dos beach-rocks, que tem em todo o litoral brasileiro, né? Mas Darwin falou daqui, eu não sou contra a preservação dos beach-rocks, não. Eu acho que dá para preservar os beach-rocks e você casar a coisa. Eu também não sou muito a favor de destruição de meio ambiente, não. Muito pelo contrário. Inclusive, eu tenho me enfrenhado muito na questão dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, da Agenda 2030 da ONU. Fiz curso junto do PNDU, da ONU, tenho trabalhado isso. Os documentos da Secretaria de Ciência e Tecnologia, eles saem lá com
a marcazinha da Agenda 2030, dos 17 objetivos, que a gente tem que trabalhar isso. O mundo está acabando. Isso é uma outra situação. Nós estamos, né, isso não é uma brincadeira. Se você não começar a preservar agora, se alguém der sorte, vai ser uma parcela mínima da população que vai morar naqueles condomínios em plataforma espacial, como foi no filme Elysium. E o resto da Terra e a grande maioria da população vai morar no lixão. Nós estamos caminhando para isso. Então, essa questão do desenvolvimento não pode ser como está sendo até hoje. Então, o Porto tem que se preocupar, sim, com a questão do meio ambiente. E os caras, inclusive, já reduziram o projeto. O projeto do Porto ia ser container, ia ser um monte de coisa. Agora vai ficar na questão do gás. Então, já foi reduzido. Isso é benéfico para o meio ambiente, perde um pouco na economia, mas eu não vejo motivo para que ele não aconteça. Agora, todo esse trabalho ele tem que ser feito também com grande acompanhamento do governo municipal, porque os riscos de gentrificação no município, você afastar a população carente toda, os grandes condomínios, e todas essas horas, por exemplo, eu não conheço resort que não tenha em volta uma área de pobreza. Eu tive no Nordeste agora não, tem 2 anos, um pouco mais, e eu visitei lá Maragogi, mais uns 3, 4 lugares assim que parece que você está nas Antilhas, Haiti, mas você olha o entorno, é pobreza, porque os governos não trabalharam a questão da manutenção da população. Então, eu lembro, quando eu vim para ser secretário de Cultura em Maricá, o governo Quaquá, a coisa que o Quaquá falou assim, eu quero que você preserve a cultura local. Se vira, mas vamos ter que preservar isso. O projeto do Minha Casa Mais Bonita, que hoje está na mão da Ritinha, com outro nome, ela está fazendo com uma excelência, que é preservar as casas das pessoas mais carentes, reformar essas casas, dar condições de moradia decente, é para não expulsar essas pessoas do local. Se a gente deixar o município, expulsa a população mais pobre, aí nós vamos ficar que nem o Rio de Janeiro. Você vai morar 2, 3 horas do seu local de trabalho. Isso não pode deixar acontecer. E o governo está trabalhando para isso. Então, quando fala lá no resort, tem que contratar em Maricá, quando ainda no governo Quaquá e continua no governo Fabiano, as vagas gratuitas nos cursos do Senai, e elas continuam acontecendo, é para qualificar a população e ela não ficar empobrecida, pelo contrário, para ela começar a participar mais até da vida pública. Isso tudo tem que ser pensado na frente do governo. E eu me bato muito, assim, eu dou muito o exemplo de Santa Rita do Sapucaí, local lindo, maravilhoso. Eu já tem um dos maiores hackathons do Brasil, maior e melhores. Já tive 2 vezes lá por conta disso. Conversando com o prefeito de lá e o secretário de Cultura de lá, os caras falaram, a cidade é pobre, é a do Vale da Eletrônica no Brasil. É indústria para tudo quanto é lado, a geração de emprego, Só que eles fizeram uma lei no começo que se sua microempresa passasse para a média, você podia dividir em 2 micros. Então, hoje, Santa Rita assim, é o paraíso das microempresas, só que não tem arrecadação a cidade. Eles deram a volta com isso. Eles trabalharam com a população, fizeram um negócio maravilhoso junto com a população, com a iniciativa privada, que a cultura de Santa Rita pulula. Tem evento todas as vezes, é coisa maravilhosa. Mas a prefeitura não tem dinheiro. Então, nós temos o dinheiro, temos o conhecimento para tal e temos a vontade de fazer. Então, a gente tem que casar muito essa questão de resort, de porto, parque tecnológico.
ele está tudo sendo pensado com a questão da autossustentabilidade, tratamento de esgoto, reuso de água, captação de água da chuva, tem que estar tudo junto nos projetos todos. Senão, nós podemos virar também uma cidade que vai ter um monte de indústria e a cidade mesmo em si não vai se beneficiar delas. Mas não é isso que o Fabiano quer, não é isso que o Quaquá quis, e nem é isso que a gente quer. Então, isso está sendo tudo discutido para que não aconteça em Maricá o que aconteceu em outras cidades. Os exemplos a gente tem, né? Os bons e os ruins. A gente evita os ruins e tenta adaptar os bons para a nossa realidade. Ô, Serginho, você não faz muito tempo esteve visitando um parque tecnológico, olha, aonde você me confidenciou que você veio de lá até muito entusiasmado com o que você viu lá, né? Daquela visita que você fez, já foi implantado algum projeto aqui na cidade de Maricá ou ainda está a nível de projeto só? Não, o que eu falei no começo, o Parque Tecnológico ele só não está existindo fora do papel hoje por conta de Lava Jato e depois a pandemia. Mas o aprendizado que a equipe da Codemar e que tivemos lá no Parque Tecnológico, isso está muito bem mapeado para o nosso aqui. Temos algumas questões, diferenças, mas assim, muito interessante. O que a gente aprendeu lá, com a realidade do clima local, de tudo, a gente trouxe para cá para adaptar para Maricá. Por exemplo, Málaga tinha um problema de abastecimento de água, então eles faziam os lagos artificiais para captar a água da chuva e controlavam a água que eles chamavam de água de rego, né, para regar as plantas. Aí eu perguntei assim, mas vocês têm jardim em tudo quanto é lado? Ele falou, não, aqui em Málaga quase não chove, mas quando chove é torrencial e leva a terra toda. Então nós temos que manter os jardins, tudo plantado, que é para não perder terreno, para não ter assoreamento. Mas como aqui é muito seco, os incêndios também são fortes, então eles têm que manter tudo aguado. E aí eles começaram a equilibrar a coisa. É tudo automatizado, cada empresa recebe o volume certo de água que vai manter aquele jardim vivo e verde. Aqui em Maricá nós não teríamos esse problema. Mas você aprende com esse problema a melhorar mais ainda a nossa situação. Para não desperdiçar água também, mesmo tendo mais água do que eles, a gente aprende que, independente do volume de água, nós não podemos desperdiçar, porque a água é um problema sério no mundo, não é um problema sério de Maricá, é no mundo. Ou seja, dentro desses projetos da sua secretaria, qual é que você destacaria mais, assim, que você tem aquele mimo maior por ele, né? Por você, para quem não sabe, Sérgio Mesquita trabalhou muitos anos na TVE, né? Hoje TV Brasil, né? Sempre foi ligado a essa área e sempre gostou muito de comunicação, até que ele era membro do Comunidade em Ação, né? Sempre se comunicou com muito brilhantismo, com muita facilidade, né? Desses projetos aí, Sérgio, fala um pouco aí para a gente, aquele que você tem ele assim, né, com carinho maior. Na realidade, seriam assim, tínhamos 2 projetos, mas hoje, até por conta de um curso da Lei de Inovação, eu tinha outros 2 projetos que agora já acho que pode gerar, esses 2 projetos gerarem um maior ainda. Mas, assim, falando desses 3 projetos, entre alguns que estão lá apontados, um dos que, assim, é o nosso menino dos olhos, inclusive, nós estamos lançando no final do ano, não vai ter noite de autógrafo com os estudantes, mas estamos lançando o livro com os melhores trabalhos de 2017 e 2018 dos novos pesquisadores. Esse projeto Novos Pesquisadores, ele até
até meio do ano era único no Brasil, porque é um projeto que incentiva o aluno do fundamental, do médio e do fundamental a escrever um artigo científico sobre Maricá. E aí esse aluno, ele procura um professor da escola que ele estude, seja pública, privada, federal, municipal, estadual, é aberto para todo mundo. Esse professor faz o papel de orientador, ele apresenta um arquivo, um trabalho, um artigo científico sobre algum projeto que ele pensa. Depois ele tem que fazer os 10 melhores do ensino fundamental e do ensino médio. Eles fazem uma apresentação para a banca desse trabalho. Então, eles têm a nota no trabalho escrito e uma nota de apresentação do trabalho. E os 3 melhores de cada categoria, aí, os 12, né, os 6 alunos e os 6 professores que fizeram a orientação, todos ganham o mesmo prêmio, que normalmente é um computador bem turbinado que a gente dá na premiação. Então, esse projeto, ele é elogiado em tudo quanto é universidade que tomam conhecimento sobre ele. Ele foi elogiado em Málaga, é elogiado em todos os lugares que eu falo. Um monte de gente pensa em implantar, porque realmente é uma coisa que incentivando ao aluno a questão da pesquisa, o que hoje esse governo federal está destruindo. A gente incentiva aqui em Maricá, dá o gostinho da pesquisa para o aluno. E nós fizemos ele 17, 18, 19. Esse ano não teve. Mas o livro dos 2 primeiros anos, a gente já está vendo a última prova do livro, e ele vai ser entregue para a gente ainda até o final de outubro, começo de novembro. Nós estamos com os livros aqui para distribuir nas escolas, na biblioteca, para as universidades todas que têm trabalho aqui em Maricá, deixar lá um monte lá para o prefeito dar de presente, e cada aluno e cada professor vai ganhar lá, cada um, 5 livros, e o nome desses alunos e desses professores já estão com artigo publicados, né? Então, isso... Uma coisa muito interessante, por exemplo, em trabalho de 19, tiveram 2 trabalhos sobre a questão do patrimônio em Maricá. Um menino e uma menina fizeram esse trabalho. A menina foi convidada para... Ela queria fazer comunicação, foi convidada para fazer comunicação em Portugal, a trabalhar a questão do patrimônio em Portugal. Então, ela ia estudar... ia fazer uma faculdade de jornalismo em Portugal para divulgar o patrimônio pela imprensa. Foi convidada para ir para lá. E um menino, que ele, quando chegou na UERJ, os professores do curso de arquitetura que ele foi fazer conheciam ele e conheciam o trabalho que ele tinha feito em Maricá. Então, a coisa deu muito... Vários professores desempataram mestrados e doutorados por terem participado do projeto. Então, esse é um projeto que nós temos muito carinho, o Fabiano Horta também tem muito carinho. Quando a gente apresentou para ele no começo do governo, ele riscou em volta e falou, eu quero, e o projeto está aí. Só não aconteceu esse ano por conta da pandemia. O outro é a Estação Tecnológica Maricá, que é prevista para Inoam, uma estação que tem de ponta da tecnologia, e com aquele pezinho na cultura, ela é uma estação em que vai ter no seu interior, em sua área de convivência, horta orgânica, compostagem, lago de peixe para alimentar uma aquaponia, né? A água com as fezes do peixe vão alimentar uma horta que vai voltar para dentro do lago. Tudo isso, né? Tratamento de esgoto, a estação, ela já o projeto dela já teria coleta de água da chuva, tratamento com reuso de água do seu esgoto e energia solar. E exemplos de geração de energia através do lixo orgânico, equipamentos caseiros que você poderia depois comprar e instalar na sua casa, e uma área que acabou levando o projeto para ser discutido no Departamento de Direitos Humanos do King's College, em Londres.
que é o espaço para tecnologias brincantes sem contraindicação. Ou seja, o aluno, o idoso, o adolescente chegasse lá e quisesse jogar bola de gude, aprender a fazer uma peteca, fazer um peão, jogar peão, pular amarelinha, jogar... Tudo isso ia estar dentro dessa estação tecnológica, junto com drone 3D, galeria virtual, um estúdio para treinamento em web TV, rádio web, tudo isso dentro de um mesmo espaço, convivendo harmoniosamente. E o último seria, na realidade, era um projeto de fitoterapia, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento em fitoterapia e produção de fitoterápicos, projeto para fazer junto com a Secretaria de Saúde, criar as farmácias vivas em Maricá. Então, esse projeto envolveria toda uma pesquisa, envolve a fazenda Ibiaci, que ia ter uma escola de horta orgânica na fazenda, que ia produzir matéria-prima também para o laboratório. Ia ser um laboratório compartilhado, todas as universidades poderiam fazer pesquisa nele, produzir os fitoterápicos, treinar os profissionais da saúde, né, os prescritores, na fitoterapia, para eles poderem recitar também. O médico sai do posto de saúde, vai na farmácia Viva e pega o remédio. E, recentemente, por conta de um curso promovido com a EMAR e o ICETIM, né, o Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá, sobre a lei de inovação, o grupo de trabalho que eu estava, até eu influenciado por conta desse trabalho, trabalhamos na questão de um cinturão verde, que aí seria também um laboratório para desenvolvimento de defensivos orgânicos. E aí dá para juntar esses dois laboratórios e fazer isso um projetão só. Você desenvolver semente orgânica, defensivo orgânico e fitoterapia para tratar da saúde. Então, esses dois projetos estão aí engatilhados para o próximo ano, para quem assumir a secretaria, se for eu ou quem for o outro. Esse projeto é público, até porque ele foi um projeto multidisciplinar, né? Tinha gente de várias áreas do governo participando nele. Isso aí por conta desse curso sobre a lei de informação, de inovação. Foi muito